Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e nós vamos dar início aqui agora a respeito de sermões bíblicos. Como preparar sermões bíblicos, como elaborar a mensagem, o esboço. E para nós entendermos melhor, ou a melhor forma de elaborar uma mensagem, o primeiro passo é entender como são as partes de um sermão. Isso é muito importante porque não tem como preparar um esboço, preparar um sermão sem conhecer as partes do sermão. E antes de eu começar a falar sobre as partes dos sermões, eu queria aproveitar aqui esta aula para dar algumas dicas para você pregador, para você ministro, que quando se trata de ministrar, de pregar a mensagem de Deus, a mensagem bíblica, nós temos que tomar muito cuidado como nós vamos começar a ministração. Eu vejo muita gente cometendo erros em questão de ministração, pega o microfone, começa a falar, não lê o texto, começa a contar um testemunho, começa a falar de si próprio, e isso tira muito a atenção da igreja e com certeza as pessoas vão ter dificuldade em acreditar em um pregador desse. Isso tira toda a credibilidade de um pregador. A função de um pregador é assumir o púlpito, ser objetivo nas palavras de agradecimento, honrar quem o convidou, honrar o pastor. Isso, claro, é muito importante, mas não que isso seja algo, ficar ali 20 minutos agradecendo e falando com um, falando com outro, tá me acompanhando tal pessoa, é fulano de tal, porque nos conhecemos em tal lugar, e aí tomando todo o tempo da ministração, isso fica muito ruim para quem está ouvindo. Porque quando o pregador assume o púlpito, as pessoas estão com fome, estão com sede de ouvir Deus falar. Então você tem que ser muito objetivo nos agradecimentos, ali nas apresentações, e já vai para o texto. Pede para as pessoas abrirem a Bíblia, porque a base de toda a mensagem, a base de todo sermão é a Bíblia Sagrada. Não é legal começar com testemunho porque você perde a credibilidade. Significa que você não preparou um sermão. Você pode até ter um testemunho para contar, você pode sim usar exemplos, você pode usar reflexões, mas que isso seja para completar o sermão que você já ministrou, que você já compartilhou com a igreja. Às vezes cai bem um testemunho no final da ministração, na conclusão, desde que o testemunho tenha sentido com aquilo que você pregou, né? Porque não adianta você pregou, como por exemplo, a sua mensagem foi sobre o Espírito Santo. E aí no final da mensagem você vai trazer um testemunho de um livramento, de não sei do que, de um acidente que não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? Só estou dando um exemplo aqui, é claro. Exemplo, você pregou sobre a cura. Você pregou sobre a cura, né? Sobre milagres, sobre o poder de Deus. E aí no final da mensagem você vai e traz um testemunho de vida financeira, né? Você traz um testemunho de uma bênção financeira, sendo que você pregou sobre a cura. Então as pessoas vão ficar sem entender qual é a tua, né? Vai ficar todo perdido para entender a tua conclusão. Então tudo que você fale na mensagem, numa ministração, um testemunho, uma reflexão, que seja para completar o sermão, mas que não seja o assunto principal, porque o principal é a exposição das Escrituras. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui para você que está começando agora na ministração da Palavra de Deus. Então, pegou o microfone, sauda a igreja, certo? Cumprimenta a igreja, seja objetivo, seja firme, não comece já gritando, porque as pessoas confundem grito com unção, pensa que o grito significa que está cheio da unção. Isso não tem nada a ver. Muita gente que grita é porque está muito ansioso, é porque está muito nervoso, e as pessoas percebem isso, tá? É horrível ouvir alguém que já começa a mensagem, a ministração com um tom de voz altíssimo, gritando, que todas as pessoas vão perceber que o pregador está afoito, está ansioso, está muito nervoso. Claro que na hora da ministração, sendo usado pelo Espírito Santo, vai ter momentos de êxtase, vai ter os momentos que você não vai conseguir se controlar. Mas é bom que você sempre treine a sua mente, o seu psicológico, para se manter racional, para você não perder o ritmo daquilo que você está falando, não deixar o emocionalismo tomar conta e você se perder todinho. E quem estiver ouvindo, tiver conhecimento do que é pregar, vai perceber com certeza, e você vai ver que essas pessoas não vão dar crédito àquilo que você está falando. Quando se trata de falar com um timbre de voz baixo, quando você impõe a voz, isso tem a ver com autoridade.
tá? Quando a pessoa quer impor autoridade, ela não grita. Quando você grita, você está perdendo já a sua autoridade, tá? No sentido assim de começar uma conversa. Quem é que gosta de conversar com alguém que fala gritando? É horrível, né? Você vê que a pessoa está alterada. Então, como é que começa uma ministração? Tom de voz firme, né? Tom de voz grave, usa o máximo que você puder de grave na sua voz, se controle, não precisa começar a 1000 por hora, porque tem gente que começa a pregar, pensa que já é o ritmo que começa, é a altura da voz que vai determinar a unção da mensagem. Não é. Se você começar muito acelerado, muito afoito, muito querendo ver as coisas acontecer pelo poder do grito, eu sinto muito em te dizer, você vai ficar frustrado, você vai se perder e você não vai conseguir transmitir o conteúdo que é o mais importante. O mais importante em uma ministração é o conteúdo da mensagem. Não é o seu timbre de voz, não é o teu grito, não é o teu estilo. Você prega rápido, você prega devagar. Cada um tem o seu estilo e a gente respeita isso. Mas é importante que o pregador comece a mensagem com calma, com firmeza, impondo a voz. Quando você fala impondo a voz, terminando as frases com tons graves de voz, falando com calma, isso vai segurar muito mais a atenção daqueles que te ouvem, daqueles que estão prontos a ouvir a ministração da palavra de Deus. Bom, eu prometi que ia falar sobre as partes dos sermões. O vídeo ficou muito extenso, mas eu vou assim parar por aqui, mas eu já volto na próxima aula para nós falarmos sobre as partes dos sermões. Eu espero que essas dicas já venham te ajudar e te abençoar e tudo seja para a honra e a glória do nome de Jesus. Até mais!